O Estado brasileiro, ele financiou o tráfico de escravos. Com profundas marcas sociais e econômicas, a escravidão no Brasil durou cerca de 350 anos. Apesar da abolição formal em 1888, a opressão, a discriminação e a exploração econômica de pessoas marginalizadas devido à cor da pele ainda persistem no país. O Revista TST traz hoje uma reportagem especial sobre como a desigualdade racial se manteve no mercado de trabalho. Nesta edição, você vai ver também: a empresa deve indenizar atendente ameaçada de demissão por apresentar atestados médicos. Motorista de caminhão que ficou paraplégico após acidente consegue ressarcimento de despesas de saúde. Gestante que não informou gravidez ao ser contratada obtém direito à estabilidade no emprego. Uma construtora deve indenizar o motorista dispensado após retornar de afastamento médico por doença cardíaca. A seção 1 de dissídios individuais do TST considerou que, embora ele não pudesse mais dirigir, estava apto para atividades administrativas. E quem acompanhou o julgamento desse caso foi a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Olá, Anderson. Oi, Luana. O trabalhador atuava como motorista de caminhão de carga pesada. 9 anos após ter sido contratado, ele foi diagnosticado com doença no coração, que causa obstrução das artérias e pode levar a um infarto ou ataque cardíaco. Por isso, recebeu recomendação médica para não trabalhar com esforço físico. Ao retornar de licença por auxílio-doença, o motorista fez um exame médico que o considerou inapto para a função e apto para o posto de auxiliar administrativo. Mas, em seguida, o trabalhador acabou sendo demitido. Ele, então, pediu indenização na justiça. Alegou que a dispensa foi discriminatória. Em defesa, a empresa disse que o motorista não tinha direito à estabilidade e negou que a dispensa tivesse relação com a condição de saúde dele. Mas, em primeiro grau, o entendimento foi que houve, sim, demissão discriminatória. Por isso, o juízo condenou a empresa ao pagamento de indenização correspondente ao dobro da remuneração do período de afastamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença. O TRT considerou que as próprias circunstâncias, como o fato de o motorista nem sequer ter trabalhado após a alta do INSS, demonstraram que ele foi dispensado em razão do quadro clínico. A decisão destacou ainda que a Lei 7.713, de 1988, incluiu a cardiopatia grave entre as doenças com tratamento especial pela legislação tributária. A construtora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A segunda turma aplicou ao caso a súmula 126 do TST, que proíbe o reexame de fatos e provas pela Corte Superior Trabalhista. Por meio de agravo em embargos, o caso chegou à seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Alexandre Ramos, reiterou o entendimento da segunda turma e, portanto, não aceitou o agravo. O voto foi seguido por unanimidade. O colegiado também aplicou multa à construtora de 2% sobre o valor corrigido da causa por recurso incabível. Inconformada com a decisão, a empresa entrou com recurso extraordinário. Eu volto com vocês no estúdio. Anderson, Luana. Obrigado, Michele. Muito obrigada, Michele. Até a próxima. O Pleno do TST fixou 12 novas teses jurídicas. Os temas foram previamente submetidos ao rito dos recursos repetitivos por já estarem pacificados, ou seja, por não haver mais divergências entre os órgãos colegiados. Alguns dos entendimentos pacificados são adicional de insalubridade de agentes comunitários de saúde, adicional de periculosidade de aeronautas e a natureza salarial do auxílio alimentação. As novas teses buscam agilizar o julgamento de processos, pois são de aplicação obrigatória nas demais instâncias da Justiça Trabalhista. Para conferir os detalhes, acesse a página tst.jus.br. A seguir, apresentar atestados médicos é um direito de toda pessoa trabalhadora que esteja impedida de comparecer ao serviço por motivo de doença ou acidente. A garantia está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do salário.
Por isso, uma atendente de telemarketing obteve indenização na justiça. Ela sofreu punições ao apresentar atestados médicos. A gente volta já já. Uma professora gestante que não informou a gravidez ao ser contratada obteve direito à estabilidade no emprego. A decisão da quarta turma segue a jurisprudência do TST e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a garantia não depende de comunicação prévia da gestação ao empregador. O caso envolve a Associação de Promoção Humana Divina Providência de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e uma instrutora de cursos. Na ação, a trabalhadora disse que foi contratada por prazo determinado, pelo período de 30 dias. Quando foi dispensada, estava grávida de 16 semanas. Por isso, pediu a reintegração ao emprego ou a conversão do período em indenização. Em defesa, a empregadora alegou que a profissional agiu com má-fé ao omitir que estava gestante. Para o juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, o fato de a empresa desconhecer que ela estava grávida não afasta a estabilidade. Porém, por lealdade contratual, a instrutora deveria ter informado a condição para a garantia do direito. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na quarta turma, foi a ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela reforçou que o direito à estabilidade provisória da gestante é garantido pela Constituição, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, independentemente de qualquer outra condição. O voto acolhendo o entendimento da maioria da turma e do tribunal para não excepcionar do reconhecimento do direito à estabilidade provisória da gestante em contrato por prazo determinado, na situação de mesmo quando está afirmado ofendido o princípio da boa-fé e da lealdade processual. A relatora ressaltou que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral de que a estabilidade se aplica apenas com base na anterioridade da gravidez à dispensa, sem necessidade de ciência do empregador. Por unanimidade, a quarta turma concedeu a indenização substitutiva pela estabilidade não usufruída. Ainda cabe recurso da decisão. Uma atendente deve ser indenizada em R$15 mil por uma empresa de telemarketing. A profissional recebeu diversas ameaças de demissão por apresentar atestados médicos. O valor da reparação foi triplicado pela segunda turma, que avaliou ser irrisório o montante definido inicialmente, diante da coação e dos riscos à saúde. A operadora de telemarketing foi dispensada depois de 9 meses de trabalho. No processo trabalhista, ela relatou que quando adoecia e apresentava atestado médico, perdia a folga aos sábados, tinha queda nos indicadores de desempenho e ainda era ameaçada de ser demitida. A empresa contestou essa versão, alegou não haver perseguição a quem apresenta atestados médicos. Relatou também que as folgas aos sábados eram prêmios decorrentes de campanhas motivacionais. Mas, em primeira instância, a empregadora foi condenada a indenizar a atendente em R$5 mil por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, considerou evidente a conduta abusiva da empresa e manteve a sentença. O TRT destacou o depoimento de uma testemunha que confirmou que o superior advertia quem entregava atestado. A testemunha também relatou que já havia trabalhado doente para não perder a folga. A autora da ação recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, solicitando um valor maior de reparação. O caso foi julgado pela segunda turma, sob a relatoria da ministra Adelaide Miranda Arantes. A ministra destacou que o suposto incentivo na forma de folga aos sábados se transformava em coação para não usufruir o direito à licença médica, colocando em risco a própria saúde. No voto, a relatora destacou que a busca pela produtividade deve se conjugar com o princípio da dignidade, que enxerga o ser humano como fim em si mesmo, e não como instrumento para a maximização dos lucros de seu empregador. Diante da gravidade da conduta da empresa, a ministra considerou insuficientes os R$5 mil de indenização estabelecido na instância regional.
Ela lembrou que em situações similares envolvendo a mesma empresa, a segunda turma já havia arbitrado o triplo do valor. Eu conheço o recurso de revista por violação do 5º 10 da Constituição e o provimento é para majorar o valor da indenização por danos morais para R$15 mil, custas acrescidas em R$200, calculadas sobre o valor que ora acresce à condenação. As ministras Liana Scheib e Maria Helena Malman, presidente da segunda turma, acompanharam o voto da relatora. A empresa entrou com embargos ainda não analisados. A sétima turma determinou que uma rede de postos do Rio Grande do Sul pague todas as despesas médicas de um motorista que ficou paraplégico após ter sofrido um acidente de trabalho. Ele fazia transporte de combustíveis, o que é considerado atividade de risco. O motorista perdeu o controle do caminhão e tombou na pista, a caminho de Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo o caminhoneiro, nos dias anteriores ao acidente, ele trabalhou por mais de 13 horas seguidas, sem descanso adequado. No processo, o profissional afirmou que não pode mais trabalhar e que passou a depender de outras pessoas para a execução de tarefas simples do dia a dia. Ele pediu indenização por danos materiais, além do custeio de despesas médicas, medicamentos, consultas e uma cadeira de rodas elétrica. Também solicitou cobertura para a realização de fisioterapia e possíveis cirurgias futuras. Em defesa, a rede de postos alegou que o acidente ocorreu porque o motorista dormiu ao volante. A empresa negou que ele tivesse uma rotina de trabalho exaustiva. Também disse que o homem não usava cinto de segurança e que o suposto cansaço poderia estar relacionado ao envolvimento do empregado com campanha eleitoral. O motorista foi eleito vereador 2 dias depois do acidente. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a decisão de primeiro grau que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$1.400.000. O montante seria o equivalente à pensão mensal vitalícia. Além disso, determinou o pagamento de R$400.000 por danos morais e de R$200.000 por danos estéticos. O reembolso de despesas médicas futuras, no entanto, foi negado por falta de comprovação. No Tribunal Superior do Trabalho, a decisão sobre o ressarcimento foi diferente. O ministro Agra Belmonte, relator do recurso na 7ª turma, entendeu que a lei garante o ressarcimento das despesas médicas até o fim da convalescença. De acordo com o ministro, não é possível prever, no momento da ação, a evolução do quadro do trabalhador. Por unanimidade, a 7ª turma confirmou o direito do caminhoneiro ao pagamento de tratamentos, fisioterapia e remédios, desde que apresente os devidos comprovantes. A rede de postos entrou com embargos declaratórios ainda não analisados. O TST aperfeiçoou a apresentação de serviços de emissão de certidões no site institucional. Agora, quem utiliza o portal da advocacia conta com acesso mais direto e centralizado aos principais documentos emitidos pelo tribunal. As mudanças foram baseadas em entrevistas realizadas com quem utiliza o sistema, além de testes de usabilidade para facilitar a navegação. Para mais informações, aponte a câmera para o QR Code na tela. No próximo bloco, está na consolidação das leis do trabalho. Quem presta serviços entre 10 da noite e 5 horas da manhã tem direito ao adicional noturno. A previsão legal busca compensar o desgaste físico e mental da inversão de horário. Isso porque o trabalho noturno pode afetar o ritmo cardíaco, o humor e a convivência social. A gente fala mais sobre o assunto já já. (13 de maio de 1888. A data marca um momento histórico, a abolição da escravatura no Brasil. Milhões de pessoas conquistaram a liberdade, mas a falta de políticas de inclusão social e econômica resultou em desigualdade e discriminação. O Estado brasileiro, ele financiou o tráfico de escravos. A gente precisa reconhecer que a escravidão, ela é um fundamento da sociedade brasileira. A minha vida inteira foi, até os 14 anos, foi numa fazenda, trabalhando à base de chicotada por um prato de comida.
é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Foi com essas palavras registradas no artigo 1º da Lei Áurea que, oficialmente, a escravidão no Brasil foi encerrada, em 13 de maio de 1888. O país foi o último do continente americano a abolir a escravidão. Estima-se que mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças foram trazidos à força para o Brasil entre os séculos 16 e 19. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse número é equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio transatlântico de escravizados. Um passado que deixou profundas marcas sociais e econômicas na sociedade brasileira. O coordenador do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Augusto César, explica que por 388 anos, a mão de obra escravizada foi a base da economia do país. O Estado brasileiro ele foi conivente, ele foi corresponsável não só pela escravidão, porque era a forma com que se desenvolvia a economia, tanto a economia extrativista, né? Entenda-se a extração da cana, né? Depois do café, também a mineração do ouro, enfim. As pessoas escravizadas sempre foram muito úteis, porque elas eram realmente, significavam sim uma mão de obra muito barata, né? O tráfico passou a ser a fonte de renda mais significativa. Então, nós temos um passado que nos envergonha em relação ao modo como as pessoas eram tratadas, os trabalhadores eram tratados. Segundo o ministro, a abolição não garantiu cidadania plena aos alforriados e seus descendentes. O que ocorreu a partir de 1888 não foi a libertação, a emancipação dessas pessoas, muito pelo contrário. Elas foram marginalizadas e no lugar onde elas trabalhavam vieram migrantes, sobretudo italianos, né, mas também portugueses de outras nacionalidades, que vinham financiadas pelo Estado brasileiro e numa condição, inclusive, de serem proprietários de terra, porque até isso foi negado às pessoas que vinham da escravização, né, da diáspora africana aqui no Brasil. Para a historiadora e professora da UNB, Ana Flávia Magalhães, os ecos da escravidão não desapareceram com a assinatura da Lei Áurea. 1888 marcou o fim efetivo da legalidade da escravidão. Acabou com as barreiras à população negra? Não. Esse Brasil, como nós conhecemos, ele foi forjado, né, justamente a partir dessa experiência colonial, né, que demandava a escravidão tanto de indígenas quanto de africanos e seus descendentes. A economia, ela, de modo geral, ela foi estruturada, né, em relações de trabalho escravista, seja por meio de um tráfico transatlântico, seja por meio de tráfico interno. Ela avalia que o impacto da escravidão ainda está presente nas relações de trabalho atuais. As consequências são essas que a gente está vendo, né? A gente ainda enfrenta números alarmantes de escravidão contemporânea, de informalidade, de negação de direitos. Inclusive, é curioso que a gente até mesmo veja um incentivo a trabalhadores a abrirem mão de seus direitos, né, com a promessa de que se eu opero por mim mesmo, eu tenho mais benefícios. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra muitas marcas desses passados presentes nas nossas relações de trabalho. Nem gosto de usar a palavra análogo à escravidão, porque, assim, não é próximo, é equivalente, é continuidade. Situação vivida por Maurício. Ele foi escravizado dos 3 aos 14 anos, em uma propriedade rural no interior do Pará. Eu tampava buraco de cerca, ajudava a amansar animal, tosar animal, amansar vaca, procurar o gado sumido, porca sumida, tudo. E aí, como eles tinham eu não sei como dizer, mas eu acho que eles me tinham como um patrimônio da fazenda. E eu aceitava aquilo por não ter opção.
Eu acabava aceitando. Sofri bastante, mas eu não tinha opção. Na hora da raiva, quando você leva uma lapada, uma ferroada, uma futucada, um chute, um beliscão, toma sua comida e joga fora, você não almoça. E ali eu fui crescendo, naquele ambiente insalubre, apanhando, sofrendo, e tudo isso sem ordenado. Após fugir, Maurício veio para Brasília, onde conseguiu emprego na construção civil e depois de garçom. Até então já era o que eu tinha determinado que ia ser a minha vida. Sem saber ler, saber escrever, já um homem feito. Eu não tinha outra perspectiva de vida. Até então, eu tive coragem, tomei o impulso para fugir dos senhores das fazendas. Fugir das chibatadas, das lapadas, ferroadas. Essa coragem eu tive. Mas eu me vi na situação que ia ter que voltar para encarar a mesma vida. De acordo com os dados do Global Slavery Index, publicado em 2023, o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking mundial de pessoas submetidas à escravidão contemporânea, com mais de 1 milhão de vítimas. No ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou 1.035 inspeções fiscais, ações de combate ao trabalho análogo à escravidão. No total, foram resgatados 2.004 trabalhadoras e trabalhadores, totalizando uma verba trabalhista rescisória de mais de 7 milhões de reais. Segundo a Classificação Nacional das Atividades de Fiscalização das Atividades Econômicas, as áreas com maior resgate foram construção de edifícios, cultivo de café, seguido do cultivo de cebola. Para enfrentar essa realidade, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou em 2023 o Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante. A iniciativa promove ações de conscientização e proposição de medidas de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Esse programa já autorizou 18 projetos no segundo semestre do ano passado que se realizaram e mais agora 23, que são projetos de não só que promovem essa possibilidade de nós informarmos aos migrantes, às pessoas escravizadas, às pessoas traficadas, que existe sim uma tutela jurídica e que elas podem acessar, mas também são projetos que buscam capacitar os nossos magistrados. Nós próprios magistrados precisamos ter a dimensão desse problema, né, desse flagelo humano que nos acompanha desde sempre e possamos compreender bem quais as soluções possíveis, quais são os gargalos, quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar nesses processos judiciais, o modo como nós podemos nos estruturarmos para termos uma justiça itinerante que esteja próxima. A justiça ela precisa manter a sua inércia, a sua imparcialidade, mas ela não pode ficar distante. Iniciativas importantes para que histórias como a de Maurício não se repitam. O trabalho digno é que dignifica o homem, né? A partir do momento que eu assinei a carteira, a primeira vez que eu vi aquele ordenado, a primeira vez que eu assinei a carteira não era o salário, era um terço, mas era correspondente aos dias trabalhados. Só depois de uma carteira assinada com meus direitos adquiridos, né, direitos depositados, depois direitos, foi que eu vi a importância de você ter uma carteira assinada e ter um trabalho digno com respeito, seus direitos assegurados, seus direitos respeitados, só a partir daí. Agora uma novidade, o programa Jornada, produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV do TST, estreou nova temporada. O primeiro episódio vem com informações sobre trabalho noturno. A gente conversa agora com a editora e a apresentadora do programa, Luma Soares. Oi, Luma, o que você destaca pra gente dessa nova temporada? Oi, Luana, Anderson, Jornada está de volta e no primeiro episódio desta 7ª temporada falamos sobre o trabalho noturno.
O último levantamento feito pelo IBGE apontou que quase 7 milhões de brasileiros trabalham no turno da noite. Na edição, conversamos com uma chefe de cozinha e um condutor de UTI móvel. Eles relataram os desafios e as maiores dificuldades do trabalho durante a madrugada. A noite, ela faz com que os profissionais tenham esse abalo psicológico. Hoje eu sou alguém que de vez em quando toma um remedinho para dormir. O programa também ouviu uma psicóloga e especialista em sono que detalhou os principais problemas de saúde associados ao trabalho noturno. E uma juíza do trabalho falou das garantias legais para trabalhadores urbanos e rurais. Nesta temporada falaremos ainda sobre igualdade salarial e o trabalho de cuidado das mulheres. No Brasil, elas dedicam o dobro do tempo que os homens em tarefas domésticas e de cuidado, mesmo as que possuem atividades profissionais. Também estamos produzindo um episódio sobre a recolocação de profissionais 60+ no mercado de trabalho. Então, quero convidar você a acompanhar a 7ª temporada do Jornada, que está só começando. O primeiro episódio já está disponível no canal oficial do TST no YouTube. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST homologou acordo entre a Gol e o Sindicato Nacional dos Aeronautas. A conciliação prevê a readmissão de 150 copilotos da empresa dispensados em 2012. O valor acordado para o pagamento de indenizações é de cerca de 38 milhões de reais. A nova edição da newsletter TST Júris já está disponível. Entre os destaques do boletim informativo está a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2025, que será realizada de 26 a 30 de maio. Outro assunto é o acordo histórico mediado pelo TST entre a Vale e familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho. Para acessar, é só apontar a câmera para o QR Code na tela. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho promoveu seminários sobre o papel da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, na efetivação das normas fundamentais do trabalho. O evento realizado no TST também marcou o lançamento da plataforma Labor Nexus, desenvolvida pelo TRT da 4ª Região para incentivar magistradas e magistrados a adotarem as normas internacionais. Estão abertas as inscrições para o seminário que debate as mudanças climáticas e impactos nas relações de trabalho. O evento será realizado em 22 de maio, na sede do TST em Brasília. Para mais informações, acesse tst.jus.br. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte. Durante a visita, o corregedor também conheceu a Escola Judicial e os Centros de Conciliação de 1º e 2º graus. A gente encerra o programa de hoje por aqui. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de também nos acompanhar pelas redes sociais do Tribunal. Até semana que vem. Tchau, tchau.